Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 3, vamos ler os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Que diálogo, né, gente? Nós já fizemos aqui vários vídeos, 3 vídeos aqui do capítulo 3, do versículo 1, mas nós vamos estar concluindo agora o versículo 1, 2 e 3. E no finalzinho do versículo 3, do versículo 1 do capítulo 3, diz assim: Disse a mulher, a serpente disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Aqui tem um equívoco, aqui tem uma sugestão. Aqui a serpente quer colocar uma dúvida na mulher. Essa serpente diz para a mulher: não comereis de toda árvore do jardim? Ou seja, está sugerindo que nenhuma árvore, nenhum fruto da árvore pudesse ser comido. Agora, a pergunta é, se nenhum fruto da árvore poderia ser comido, por que a serpente estava oferecendo? Por quê? Se ela tivesse essa ideia, mas na verdade, esse espírito oculto que estava na serpente sabia muito bem porque estava dizendo isso. Isso é uma jogada. Isso aqui é para colocar dúvida na pessoa, para ver se a pessoa ali tivesse entendido de fato o que Deus havia dito, né? E uma coisa interessante é que o diabo sabia. A ponto, não foi Eva que disse: olha, eu não posso comer dessa árvore. Foi a serpente primeiro ali, esse espírito oculto que estava na serpente, é que disse. Foi assim que Deus disse. Deus falou dessa forma para vocês, que não comereis de toda a árvore do jardim. Englobou toda a árvore, englobou todos os frutos das árvores. Ou seja, Deus proibiu vocês usufruírem de todas as árvores. Em outras palavras, por que então? Por que colocou essas árvores? Não faz sentido então Deus ter colocado essas árvores? Será que Deus está te escondendo alguma coisa? Deus está proibindo alguma coisa? Deus não quer que vocês saibam de alguma coisa? É para colocar essas dúvidas. A mulher responde à serpente. É interessante que a mulher responde a serpente do versículo 2, diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, ou seja, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Até aqui está certo. Agora a mulher, aqui Eva, acrescenta mais uma coisa e disse: nem tocareis. Olha que interessante, a serpente, esse espírito oculto que estava na serpente, fez Eva entender que Deus estava equivocado, que Deus tinha alguma coisa para esconder. E também estava englobando que todas as árvores não deveriam ser comidas, dando essa ideia para ela, para depois jogar a sua sagacidade, jogar a sua ideia, implantar curiosidade e poder então assim trazer para essa mulher a curiosidade. Olha o que a serpente disse: não comerei de toda a árvore do jardim, ou seja, Deus proibiu vocês comerem de todas as árvores, de todos os frutos que tem aqui das árvores, de todas? É claro que não. Deus havia dito que de todas as árvores, ou de todos os frutos das árvores que estavam no jardim, podia comer, só não podia comer de uma. Aqui estava no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, e que no dia que comer, certamente ia morrer. A mulher, até aqui, ela entendeu em parte. É interessante isso que ela acrescenta, diz aqui: nem tocareis. Então, se ela entendeu para nem tocar, será que foi Adão que acrescentou isso para ela? Será que Adão pôde falar para ela: olha, você não coma desta árvore, mas faz o seguinte, nem toca.
Nem toca nessa. Será que foi Adão que repassou de uma forma errada para Eva? Será que foi Eva então que entendeu de uma forma errada, que não podia nem tocar? Deus não havia dito que não podia tocar. Deus disse que não poderiam comer. Agora a serpente, ela disse, não pode comer de nenhuma árvore. Deus proibiu você comer de todas os frutos das árvores? Enquanto Deus proíbe, dá uma proibição apenas de uma árvore, de um fruto da árvore, Satanás ele engloba todas as árvores. Enquanto Deus disse que não comer da árvore, a mulher agora acrescenta não tocar. Você percebe que os seres criados sempre têm que acrescentar alguma coisa? Você percebe que os seres criados sempre têm que aumentar alguma coisa? Porque aqui é aumentar. Deus havia dito para não comer apenas uma árvore. Satanás falou, não pode comer todas? Está proibido todas a árvore do jardim? Você comer? Eva acrescenta, não, eu posso comer, mas eu não posso comer e nem tocar. Ela começa agora a acrescentar. Gente, é aí que entra a fofoca. Aí que entra a fofoca. Quando repassa a mais aquilo que se ouviu. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem esse vício desde o início aqui do Jardim do Éden. A gente sempre quer acrescentar algo, a gente quer sempre aumentar algo, a gente quer sempre impressionar com coisa como se fosse uma coisa grande, né? Sempre acrescentar algo mais. Então, a gente precisa estar se policiando para repassar ao outro sempre de fato o que aconteceu, sem diminuir e sem aumentar. Mas perceba que a gente quer sempre aumentar as coisas, a gente quer sempre colocar mais. E quando nós colocamos a mais, nós estamos aí então usando agora não somente aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós achamos também, o nosso achismo. E aí precisamos tomar cuidado, porque o nosso achismo iniciou aqui no Jardim do Éden. O nosso achismo começou com esse espírito maligno que estava possuindo a serpente, né? É claro que ele sabia muito bem que Deus havia proibido apenas uma árvore, mas ele acrescentou de todas as árvores. Aí Eva vem, não é assim. Como dizendo assim, não, você está equivocado, eu posso comer dos frutos de todas as árvores, só apenas uma, mas também Deus disse para não tocar. Aí já começou a aumentar, não tocar. Aí eu acho interessante, porque aqui, gente, a gente precisa saber que há um perigo nos seres criados, e principalmente quando nós vamos dialogar com algum outro ser, a gente precisa estar sempre nos policiando para não diminuir e muito mais ainda acrescentar e aumentar aquilo que foi dito para nós. Aí você precisa então tomar esse cuidado, porque o primeiro que acrescentou aqui foi o bichinho, né? Foi Satanás. Depois a mulher, mesmo na sua inocência, ela acrescenta as coisas aqui. Então a tendência de acrescentar, a gente precisa aí rever isso aí e falar somente aquilo que foi dito, ou aquilo que aconteceu, aquilo de fato. Ou então é melhor não falar, né? É melhor não falar. Se tem dúvida, olha, eu não compreendi direito, eu não entendi direito. É bom se entender, a verdade é essa. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Até aí Deus disse, é de verdade, nem tocareis nele para que não morrais. Aí já piorou a situação, né? Não tocar, Deus não havia proibido a tocar, porque tocar é tocar, né? Aqui era a desobediência. Gente, eu paro aqui um pouco para refletir com você duas coisas, muitas coisas importantes aqui, mas entre essas coisas eu faço assim, a serpente falando e a mulher respondendo. A serpente batendo um papo, na verdade, você sabe, eu já falei várias vezes aqui, não é a serpente em si, é o ser oculto, a magia oculta, né? A ciência oculto que estava ali, o espírito oculto. Hoje a gente sabe que é Satanás que estava possuindo essa serpente, né? Mas até então ela não sabia, mas ela batendo um papo, ela conversando. A necessidade do ser humano conversar.
a necessidade do ser humano trocar ideias. Trocar ideias é coisa saudável, é muito bom a gente aprender um com o outro, é muito bom a gente poder falar, mas, gente, vem aqui, a gente só precisamos falar aquilo de fato o necessário, o que aconteceu de verdade, né? Por quê? Porque quando a gente acrescenta algo, a gente está induzindo o outro também ao erro, a gente está induzindo o outro a aumentar ainda mais outras coisas e colocar outras coisas que na verdade não foi dito, não foi falado. Então a gente precisa estar tomando esse cuidado, primeiro, com quem que a gente conversa, como que nós conversamos, como que tem sido o nosso diálogo. Nós temos conversado de uma maneira coerente, de uma maneira verdadeira, de uma maneira correta. Nós temos passado para o outro conversas ou diálogo de outras pessoas que conversaram conosco, mas sem acrescentar, sem aumentar, para não trazer maiores problemas, ou nós temos falado simplesmente aquilo que deveríamos ter feito. Já foi feito várias pesquisas que quando uma pessoa começa a falar um com o outro e vai repassando as mesmas palavras, quando chega na frente, né? É o telefone sem fio, quando você fala no ouvido de várias pessoas, um fala no ouvido de um aqui, outro fala no ouvido do outro que está à frente, e assim sucessivamente. Quando chega lá na frente, às vezes está distorcido completamente o que foi dito na primeira fala. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o diálogo, primeiro, é muito bom, mas com quem que eu estou dialogando? Com quem que eu estou conversando? É estranho, né? Eva não ter percebido que estava conversando com uma serpente. Era estranho que Eva não tinha percebido que ela estava conversando com um outro ser que é inferior. Que outro ser que ela tinha que cuidar, zelar também, porque Deus deu esse papel para Adão. Mas perceba-se que a necessidade de falar, a necessidade de conversar, o ser humano é assim, ele tem necessidade de falar. Deus colocou essa capacidade de raciocínio em nós, que nós temos a tendência de falar. Mas a fala, gente, também é perigosa. A gente precisa saber o que nós estamos passando para o outro. Porque nós podemos estar passando para o outro coisas boas, mas também podemos estar passando morte para o outro. A gente pode tanto passar vida para o outro através da fala, mas a gente também pode passar morte, colocar dúvida na vida da pessoa, colocar curiosidade desnecessária na vida do outro, colocar na vida do outro, despertar outros interesses na vida do outro desnecessariamente. A gente percebe como a gente consegue, às vezes, levar o outro a brigar com outra pessoa, a discutir com outra pessoa, né? A gente consegue a criar confusões por causa a gente não sabe falar e dialogar de uma maneira coerente, de uma maneira certa, de uma maneira sábia, de uma maneira eficaz. Mas as nossas conversas, perceba-se que a gente conversa mais coisas prejudiciais do que coisas boas. A gente fala tantas besteiras, a gente cria tantas besteiras, tantos lixos verbais. E aí a gente começa agora a sofrer com as consequências. A quem é que te disse? Aí a gente fala, fulano de tal me disse isso. Outra hora a gente quer dizer, não, alguém me disse isso. A fofoca surge assim. A fofoca começa assim, alguém me disse. Mas quem é esse alguém? Eu não sei. Aqui a mulher, a serpente. Não era nem a serpente. Era um ser oculto, era a ciência oculta que estava ali. Era um ser, um espírito maligno que estava no corpo usando aquela serpente e ela não estava entendendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, porque o diabo, a Bíblia diz que ele se transfigura até de anjo de luz para tentar nos enganar. Né? Diz a palavra de Deus que se Deus não nos desse orientações, não nos desse condições de perceber, o diabo seria capaz até de nos peneirar. O Senhor disse isso para Pedro. Olha, o diabo queria peneirar vocês, eu não deixei.
né? O diabo anda ao seu derredor, bramando como um leão, querendo vos tragar. A Bíblia sempre fala sobre isso. Com quem que eu estou dialogando? Com quem que eu estou conversando? A minha conversa está direcionada a quem? Perceba que o homem aqui só conversava com Deus. Adão e Eva só dialogavam com Deus. Agora aparece outro terceiro ser conversando e a gente entra na conversa sem perceber, e tem gente que está sendo usada pelo diabo, pelo demônio, para entrar como uma amizade, como uma conversinha qualquer, e te levar você a brigar com o outro, a discutir com o outro, a discordar do outro. Eu vejo isso que acontece na igreja, fofoquinha, acabando, vários pastores estão com depressões, irmãs estão com depressões, né? Estão aí chateados, brigados. Por quê? Porque houve o blá blá blá, o disse-me disse, a conversinha, fulano me disse. Esse fulano te disse, quem é que está por detrás dessa conversa? Quem é que está por detrás desse diálogo aí? Gente, Deus está nesse negócio. Perceba que esse diálogo aqui era um diálogo que não valia a pena. É um diálogo que é ilógico. Então tem conversas que é conversa jogada fora. Tem conversas que não vale a pena ter, e a gente precisa ter esse discernimento. Se aquilo que eu estou falando é necessário falar, eu preciso falar isso. Tem gente que fala assim, eu sou tão verdadeiro, eu sou tão honesto, né? Eu sou tão sincero. Tem tanta gente que usa essas expressões. Eu sou muito sincero. Até fecha os olhos. Eu sou tão sincero, né? Eu sou muito verdadeiro. Até parece que os outros não são sinceros e não são verdadeiros. A gente não fala tudo que pensa. A gente não fala tudo que vem à boca para falar. Porque tudo que nós vamos falar pode magoar ou mesmo acrescentar, aumentar coisas que não existem. A gente tem essa tendência desde o início aqui, olha, no início de tudo houve acréscimo, houve aumento de conversa, houve aqui distorção da conversa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós repassamos. Primeira coisa é o seguinte, é necessário repassar determinadas conversas? Faz necessário falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que é certo? Essa conversa minha vai trazer o que para o outro? Vai trazer briga para o outro, vai trazer revolta para o outro, vai trazer dúvida na vida do outro, vai fazer que esse outro pense mal do outro? Porque a conversa aqui foi o seguinte, para dizer o seguinte, Deus está mentindo para vocês. Deus falou uma coisa para vocês, é em verdade. Ele não falou toda a verdade. Deus não está querendo que vocês tenham conhecimento do bem e do mal. Deus está mentindo para vocês. Olha, o diálogo partindo desse princípio de levar que a conversa que Adão e Eva tiveram com Deus era em parte mentira. Deus não tinha interesse de que Adão e Eva soubessem de toda a verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente também faz isso com outras pessoas, não somente na igreja, mas fora da igreja, dentro de casa, na família. Eu conheço várias famílias que foram destruídas por uma conversa, um disse-me disse, que achou, eu achei que fulano disse isso, eu pensei que fulano disse assim, eu entendi, foi assim. E aí começa a confusão, a falta de esclarecimento na conversa, a falta de entendimento na conversa. Olha, se você não entendeu, a coisa melhor que se faça é falar assim, me explique melhor o que você está querendo dizer. Mas primeira coisa que eu preciso, ao ter um diálogo com alguém, é entender primeiro o seguinte, esse alguém que estou dialogando, ele está no seu estado natural? Ele está no seu estado normal? Essa pessoa que está conversando comigo, ela está na sua vida natural? Aqui, a serpente não estava na sua vida natural, porque serpente não fala. Isso também pode acontecer com o ser humano. Às vezes ele não está na sua vida natural, no seu normal, no seu juízo. Não é ele que está falando, ou não é ela que está falando, mas existe também algo a mais, ou perdeu o juízo, ou
entrou numa loucura, num problema de paranoia, ou mesmo está sendo possuída por um diabo. Eu vou dar crédito nessas conversas? Aqui nos ensina a gente, logo no início, primeiro, eu posso conversar, mas com quem que eu estou conversando? Esse ser que eu estou conversando, ele está no seu estado normal, natural? Ele está bem? É para conversar e falar de determinados assuntos com esse ser? A gente aí começa a falar, às vezes, conversar com gente que a gente nem conhece, e tem gente que começa a contar a sua vida para outro, assim, com a facilidade, né? Começa a contar o problema do seu casamento, o problema da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa. Conta a sua vida. Você quer ver uma coisa simples? Você vê as redes sociais. Tem gente que ali escrevendo ali, coloca todas as coisas desnecessárias, às vezes, ali nas redes sociais. Você tem um prato cheio para uma pessoa de má índole, uma pessoa fora do juízo, uma pessoa diabólica, uma pessoa ruim, entrar na conversa e falar, eu conheço fulano de tal, eu sei, e bater papo com você e enganar você. A gente não vigia, a gente às vezes não percebe, porque é uma coisa tão simples. Quantas vezes você recebe um telefonema de pessoas que você não conhece, falando assim, olha, eu sou da operadora tal, eu sou do cartão de crédito tal, eu sou de determinada empresa, aqui você mandou determinado currículo, e aí eu estou precisando do seu CPF. Aí você vai lá e bate papo com quem você não está nem vendo. Você nem conhece, aí entrega lá o seu CPF, entrega o seu número de identidade, coloca o seu endereço, coloca ali, tudo para aquela pessoa, e de repente a pessoa fala assim, acontece muitas vezes, olha, você que tem um cartão de crédito, me fala o número do seu cartão de crédito aí. A pessoa tão inocente começa, olha, o meu cartão de crédito é número esse, olha, deu um problema aqui. Eu acredito que você está com a senha. Qual é a sua senha mesmo? A pessoa acaba entregando tudo para os marginais. Um tempo atrás, sabe o que aconteceu? Ligou uma pessoa para mim. E essa pessoa é uma moça. Pai, ô pai, ô pai. Aí daqui a pouco chorando, me salva pai. Aí um cara entrou, olha aqui, eu sou o sequestrador, você tem que colocar 10 mil na minha conta, porque senão eu vou matar a sua filha. Quantas pessoas caem nessa coisa diabólica? São os marginais que estão na cadeia, usando os telefones, se pega lá, não sei como é que descobre o telefone do outro, porque tem uma facilidade de achar o telefone de alguém e cria essas artes manhas e engana as pessoas. Satanás começou a enganar aqui Eva. A gente vê tantas coisas passarem na televisão e a gente assim, não acredita. Pessoas chegando, eu achei aqui uma loteria que dá 40 milhões, mas eu não posso tirar porque eu estou com um problema lá na justiça. Me dê aqui 10%, tira dinheiro. Quantas pessoas são enroladas, enganadas através do diálogo, da conversa, da mentira? Gente, a gente precisa primeiro ser o seguinte, saber com quem que a gente está conversando. Se você não conhece a pessoa que você está falando, está dialogando, não conhece, é uma pessoa fora do seu convívio, não abra a sua vida, não diga as coisas ali da sua vida para essas pessoas. Satanás começou aqui a colocar dúvida em Eva. Como? Dando um de bonzinho, né? Uma amizade, vamos fazer uma amizade aqui. Gente, fazer amizade é importante. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer amizades. Fazer amizade é bacana, mas acontece o seguinte, quais são as intenções? Como é que eu vou saber, pastor Márcio, as intenções das pessoas? Olha, quando a pessoa vai perguntar como é que está seu casamento, como é que você vive lá, né? Como que é a sua vida sentimental? Como é que está a sua vida familiar? Começa muito a envolver em coisas particulares ou em coisa particular. Meu querido, peraí. Eu quero que você me passe aqui o número da sua identidade, o endereço da sua casa. Qual é o interesse? Você está conhecendo a pessoa agora, a pessoa já
quer saber tudo da sua vida, quer ter o número do seu CPF, saber qual banco que você trabalha, quer saber qual o endereço da sua casa, quer saber qual o nome do seu pai, qual o nome da sua mãe, qual o nome dos seus filhos, da sua esposa. Gente, a gente começa a falar inocentemente e cai nas lábias das pessoas que estão sendo usadas por Satanás, ou talvez por pessoas que, mesmo que não estão sendo diretamente usadas por Satanás, mas por pessoas que têm uma uma marginalidade profunda, né? Ou melhor, são pessoas de mau índole, né? De pessoas de ruim, pessoas com uma ruindade imensa, começa agora a querer ter lucro, a fazer uma amizadinha para ter um lucro na frente. A gente precisa tomar muito cuidado. Uma conversa, um diálogo. A serpente disse para a mulher e agora a mulher responde à serpente. A mulher aceita o diálogo. A mulher começa a bater papo, né? Vou fazer uma amizade aqui. Vou fazer essa amizade porque é mais uma pessoa no meu círculo de amizade. Gente, a gente precisa entender, né? A gente conversa com estranho, com estranho, coisas simples, né? Coisas normais, né? A gente não se abre. Aí você vê aí que gente nem conhece a outra pessoa. Abre a sua vida, fala tudo, olha, está acontecendo comigo isso, está acontecendo comigo aquilo, está começando aquilo. Quando a pessoa entra em desespero, aí entrega tudo. Gente, a gente precisa vigiar. Aqui disse a mulher, a serpente, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Perceba que esse espírito tem noção de alguma coisa importante. Né? Os enganadores, as pessoas de má índoles, elas sempre jogam algo importante. Olha, como é que está o seu pai? Como é que está a sua mãe? E aí você, como é que está? Então a gente, quando fala de coisas assim importantes, a gente se abre, né? Quer entrar em papo, bater papo e conversar desnecessariamente. Então preste atenção aqui, a mulher não tinha que nada ter entrado em conversa. Essas conversas aqui é uma pedagogia para a gente, é um ensinamento para nós. A gente não necessariamente a gente se abre tanto com um estranho. A gente não faz amizades repetidas e conta tudo que vem à cabeça, tudo que está na boca para falar. Como eu estou dizendo, eu disse recentemente, agora há pouco, tem gente que diz eu sou muito sincero, eu sou muito honesto e fala, machuca o outro, né? Envolve o outro em confusões. Como tem gente fáceis, né? São pessoas fáceis de levar o outro à confusão, levar o outro a brigar, levar o outro à contenda. Como tem pessoas que falam demais, desnecessário. Então, gente, fica aí essa exortação para nós. Que Deus nos abençoe.